Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero resolver o item 80, que caiu na prova do PAS na primeira etapa de 2018, e aqui eu estou com o caderno sucata. Esse item é um item bem especial porque eu demorei bastante para encontrar a solução e eu só consegui resolver consultando algumas postagens na internet. E aí eu também encontrei outro vídeo no YouTube, só que eu não fiquei satisfeito com essa solução, tem alguns pontos que eu não concordo. E com relação à postagem também, eu não entendi todo o passo a passo. E agora que eu consegui resolver ela, eu vou mostrar aqui para vocês, mas lembrando que eu só cheguei nessa solução através de uma postagem que eu vi na internet, e eu vou deixar essa postagem aí, o link dela na descrição, para quem quiser consultar. A questão, ela te dá essa figura, diz que essa barra amarela aí, ela está em equilíbrio, ela não gira, e pergunta para você qual é a componente na vertical aqui, ó, da tração. A questão diz também o seguinte, ó, se a distância entre a extremidade superior da haste e o solo for igual à distância entre os pontos A e B, e aí pede para a gente ver se a componente vertical equivale a isso aqui, ó. Então a gente tem que entender que distância é essa. Muita gente acha que essa distância do ponto extremo até o solo trata-se do comprimento da barra amarela, e na verdade não é. A gente tem que olhar aquela distância x ali que está na vertical e tem que ser igual à distância x aqui que está na horizontal entre os pontos A e B. Então, se você pegar como referência o tamanho da barra amarela ali, você já não vai conseguir chegar na solução. É um item correto, hein? Como é que a gente faz então? As condições de equilíbrio de um corpo extenso são duas. A força resultante tem que ser zero no ponto que você quer rotacionar, e o torque, o somatório de todos os torques também tem que ser zero. Lembrando que o torque ou momento angular, a gente calcula como sendo força vezes deslocamento. Lembrando que você tem que pegar sempre a força e o deslocamento assim, em situações perpendiculares. Então, ou você pode pegar a força que é perpendicular, ou você pode pegar o deslocamento que é perpendicular. Vamos tentar encontrar isso aqui no desenho. Então, imagina aqui, ó, eu tenho a barra, esse ponto B aqui é o meu ponto de giro, que gira em torno do ponto B, e aqui em cima a gente tem as forças que faz essa barra girar, ó, tendência de girar. Aqui eu tenho a força peso aqui para baixo, e aqui eu tenho a componente do peso ali, ó, perpendicular a essa barra amarela. Vou colocar aqui os 90 graus. Com relação à tração, a gente tem a tração aqui no fio, acontece a mesma situação. Essa aqui é a minha força de tração, e eu tenho aqui em cima, ó, a minha força de tração ali perpendicular a essa barra amarela. Eu não vou colocar Tx e Ty, porque isso vai atrapalhar. Eu já vou colocar logo a decomposição aqui com relação ao seno e ao cosseno. Esse ângulo beta que tem aqui, pessoal, se você olhar esse triângulo aqui, ó, então aqui a gente tem o delta e aqui a gente tem o beta, a soma desses dois tem que estar 90. Então eu posso concluir que esse ângulo aqui de dentro aqui, ó, quando a gente fecha o triângulo, esse ângulo aqui também vale beta. Então, se eu tenho aqui a minha força peso, essa parte aqui, ó, com relação a beta, vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo beta. Então vamos escrever essa primeira condição aqui, ó. Peso vezes o cosseno do ângulo beta, então aqui é força, e agora o deslocamento é o meu tamanho y. Vamos escrever isso aqui, tamanho y. Do outro lado aqui, ó, o que eu tenho aqui do outro lado? Eu tenho a minha tração, esse ângulo aqui, ó, quanto é que vale esse ângulo? Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ômega. Vou chamar esse ângulo aqui de ômega. Então seria aqui também o cosseno do ângulo ômega. Então vamos escrever o seguinte, ó, a minha tração vezes o cosseno do ângulo ômega vezes a minha distância, que é y, tem que ser igual a outra coisa lá. Eu já posso cancelar, né, esse y que aparece dos dois lados. E agora, pessoal, esse ângulo ômega aqui, ó, eu vou fechar outro triângulo para reescrever isso aqui com relação a θ. Vou fechar esse triângulo aqui, ó. Vou colocar isso aqui como sendo 90 graus. E ali, ó, se eu sei que o θ mais o ômega tem que dar 90, então eu posso concluir que aqui dentro também vale ômega. E aí, ó, quando a gente olha esse triângulo aqui, o cosseno do ômega é a mesma coisa que o seno do θ. Então fica o seguinte, ó,
T vezes o seno do θ é igual a P vezes o cosseno do beta. Agora eu tenho aqui a tração, tenho a força-peso e está tudo com relação a dois ângulos que eu conheço na minha figura. Eu vou isolar aqui o valor da minha tração, ó. Então a minha tração é o seguinte, é o peso vezes o cosseno do ângulo beta dividido pelo seno do ângulo θ. A parte de física acabou por aqui, ó. E aí você tem que fazer algum malabarismo para conseguir chegar a provar que isso aí é igual ao que ele pede aqui no item, ó. Peso dividido pela tangente de beta. Só aproveitando aqui o raciocínio, eu poderia fazer também o seguinte, ó. Ao invés de considerar essa tração aqui em cima, eu poderia utilizar aqui, ó, essa distância aqui, coloca aqui os 90, coloca aqui ômega, eu poderia utilizar essa distância com essa força de tração aqui, ó. Também eu iria chegar no mesmo resultado. Aqui ficaria então tração vezes a distância, vezes a distância, só que essa distância aqui, ó, quanto é que vale essa distância? Essa distância é o meu y, é o meu y vezes o seno de θ, ó. Tá aqui na frente, né? Tá aqui na frente, então seria y vezes o seno de θ, e aí a gente chegaria na mesma situação, ó. Se você igualar isso aqui como sendo peso vezes o cosseno de beta vezes o y, e a gente chegaria também na mesma, de um ponto de vista diferente, chegaria na mesma condição de equilíbrio. Beleza. Como é que a gente faz então? O item quer saber qual é a componente vertical dessa tração. Então vamos colocar aqui essa componente vertical. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui, ó, eu desenhei inicialmente a tração para cá e eu posso desenhar ela para cá também, ó. Então a gente fecha esse triângulo aqui. Nessa parte aqui, ó, eu vou ter a minha tração no eixo Y e aqui a minha tração no eixo X. Aí faz aquela mesma relação de seno e cosseno, pessoal, como aqui vai estar na frente, ó, o meu TY vai ser T vezes o seno de alfa. Aí, no lugar desse T aqui, ó, a gente coloca a informação que a gente achou no slide anterior, na conclusão aqui, ó. Cadê essa relação? A gente coloca essa relação aqui naquela fórmula e a gente chega então na componente vertical, que é isso aqui, ó. Então essa componente vertical, será que isso aí é igual ao resultado que ele colocou lá no item? Aí, pessoal, a partir daqui você pode dar várias voltas e voltas e voltas e voltas e não conseguir concluir nunca. Mas graças a Deus alguém fez a postagem lá e a gente tem um resultado. Então a partir daqui é só manipulação matemática para conseguir mostrar, e eu quero ser o mais claro possível com vocês. Primeira coisa que eu vou olhar, ó, olha só para esse triângulo aqui, ó. Eu separei em dois triângulos, né? Vamos supor que a gente tem aqui esse triângulo 1 e esse triângulo 2. Eu vou olhar agora só para o triângulo 2. O que eu posso concluir do triângulo 2? Olha aqui para o beta. Esse aqui é o que está na frente. Então esse aqui é o seno de beta, ó. Seno de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é y, dividido pela minha hipotenusa. Aí eu vou isolar o y aqui, vocês vão entender mais na frente. Basta trocar, né? Esse y, o seno passa para cá dividindo e o y sobe, a gente chega nessa relação. Aqui eu estou mostrando só o resultado para vocês. Vocês podem tentar várias coisas e pegar vários caminhos diferentes. Então eu estou mostrando o caminho que deu certo. Beleza. Quando a gente olha para isso aqui, se você já tem uma certa facilidade com matemática, você vai ver que essa parte aqui, ó, lembra muito a lei dos senos. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aplicar a lei dos senos, só que agora no outro triângulo da figura. Vamos olhar para isso aqui, ó. O que seria essa lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, ó. Se você dividir a distância pelo ângulo que está aqui oposto, vai ser igual a outra distância pelo ângulo oposto, vai ser igual a distância pelo ângulo oposto. Tudo isso aqui é igual a uma constante. A gente vai utilizar essa lei agora no outro triângulo, né? No triângulo número 1. Vamos aplicar ela aqui, ó. Então o que eu tenho? X dividido pelo seno do ângulo oposto, que é θ, vai ser igual a y dividido pelo ângulo oposto aqui, que é o seno de alfa.
dê uma parada aí no vídeo, você vai ver que eu apliquei justamente a lei dos cossenos. Agora perceba, pessoal, que eu tenho duas coisas aqui bem parecidas, ó. Eu tenho esse resultado aqui que eu encontrei do triângulo número 2 e eu tenho esse resultado aqui que eu encontrei do triângulo número 1 aplicando a lei dos senos. Vamos substituir aqui, ó, esse y por esse resultado aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, quando a gente remove esse y aqui, substituindo, vai colocar essa fração aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz esse negócio aqui, ó. Aqui é só manipulação matemática. Então eu tenho aqui uma divisão de frações. Eu vou repetir a que está em cima e multiplicar pelo inverso da que está embaixo, ó. Então você coloca o 1 aqui para visualizar essa fração e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo. Beleza. Eu já estou vendo aqui que eu posso cancelar o x que aparece dos dois lados e eu cheguei aqui nesse resultado. Agora aqui, ó, vou pegar esse seno de alfa que está aqui embaixo, dividindo e vou passar ele aqui para cima, multiplicando. Eu cheguei agora nesse resultado. Isso aqui parece que a gente não chegou em lugar nenhum. Só que se você observar para essa divisão aqui, ó, ela já apareceu para a gente lá no início, ó, seno de alfa dividido pelo seno de θ. Olha ela aqui, ó, seno de alfa dividido pelo seno de θ. Então eu vou pegar essa parte aqui que eu circulei e substituir por 1 dividido pelo seno de beta. E olha que coisa linda. Agora eu tenho todos os ângulos aqui, ó, com relação a beta. Quanto é que é cosseno dividido pelo seno? Isso aqui é minha cotangente. Então eu posso escrever esse resultado como sendo a multiplicação pela cotangente ou pegando o inverso da cotangente, que é a minha tangente, e fica então que a componente vertical da minha tração é o peso dividido pela tangente do y. Beleza? Espero que tenha ajudado. Se você encontrou uma solução melhor, entre em contato para a gente fazer outro vídeo. Se você quiser olhar a referência que eu achei, tá aqui na descrição. Lá utilizo o teorema de Lamy. Eu não consegui enxergar essa relação com o teorema de Lamy, mas eu consegui aproveitar boa parte dos cálculos lá que eles fizeram. Então é isso aí, valeu, abraço e até a próxima.